Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou a Kate e hoje eu vim trazer uma história muito interessante para vocês sobre a ansiedade, a sua origem e por que a sociedade desenvolveu esse mal. Ficou curioso? Então, vem comigo. Em primeiro lugar, precisamos entender que o ser humano tem várias formas de funcionar. Nós temos a maneira fisiológica de funcionar, temos a maneira social, temos a maneira filosófica de funcionar. E entre outras várias maneiras de funcionar, nós temos a maneira emocional de funcionar. E é nessa parte que nós encontramos os sentimentos, as emoções, que pertencem ao nosso lado mais instintivo. E todo sentimento, toda emoção tem uma função para o nosso organismo, para a nossa sobrevivência. Por exemplo, a produção de um hormônio chamado ocitocina serve para melhorar as nossas relações sociais e afetuosas. Ela também tem efeitos ligados ao prazer durante o sexo. Mas não só de emoções gostosinhas vive o nosso organismo. Tem uma emoção muito importante e que garante desde os primórdios a nossa existência e sobrevivência. Não só a nossa, mas a da maioria das espécies. Essa emoção é o medo. E o medo sempre foi muito importante e crucial para a nossa sobrevivência. Se não fosse o medo, eu acredito que poucas espécies existiriam hoje. E o medo funciona assim. O cérebro age muito rápido. Ele entende que é uma situação de vida ou morte. Então, ele libera hormônios como adrenalina e cortisol que nos deixam em alerta. É o chamado estado de medo. A gente começa a suar, o coração dispara para já aumentar a oxigenação e circulação sanguínea para lutar ou fugir. E as pernas se ativam para correr. É uma situação muito desagradável, porém muito útil, pois o medo acontece quando detectamos perigo. Imagina só, lá na Idade da Pedra, uma pessoa andando tranquila e feliz pela selva, colhendo flores, ouvindo os pássaros cantar, e de repente ela dá de encontro com um animal grande, faminto e feroz. A pessoa precisa do medo para agir, para fugir, para entender que está em perigo. Senão ela fica ali parada e o animal vai fazer em pedacinhos. E esse medo que eu estou falando, ele é pontual, ele é definido. Tem um animal ali que pode me matar ou me ferir gravemente. Eu sei do que eu estou com medo, é disso. Eu sei a origem do medo. Conseguindo sair dessa situação, conseguindo fugir do animal e já estando em segurança, o medo desaparece. E por que estou falando isso? Porque a humanidade evoluiu a forma de viver em sociedade desde o tempo das pedras. E as emoções nos acompanharam nessa evolução. O medo sempre esteve presente durante essas evoluções porque situações de perigo nunca deixaram de acontecer. Mas foi no fim do período paleolítico e início do período neolítico, quando o ser humano começa a deixar de ser nômade e passa a se fixar nos lugares, construindo cidades e criando comunidades, que algo acontece com a emoção do medo. As pessoas não podiam mais ficar migrando de um lugar para o outro quando os recursos acabavam, pois agora elas plantavam e aprenderam técnicas de estocagem de alimento, além de desenvolverem habilidades de construção de abrigos que as protegiam dos perigos externos. Não tinham como ficar carregando suas plantações, animais e abrigos. Passamos então a nos fixar no lugar e ali criar nossos animais e fazer nossas plantações. E assim iniciamos as primeiras comunidades rurais. Mas aí temos um problema. Ficar em um único lugar trouxe muitas dúvidas sobre o clima. Não se sabia se naquela região ia ter temporada de seca, de chuva, de sol, de estiagem, além do medo de ficar exposto ao inimigo, pois agora ficávamos sempre no mesmo lugar. Se alguém quisesse nos atacar, era só ir ali, não precisava procurar. O medo da seca fez com que a gente colocasse a cabeça para funcionar e criamos sistemas de irrigação para as plantações. Então, esse problema estava resolvido. Mas e os outros problemas, como o da segurança, da exposição e armazenagem eficiente dos alimentos e distribuição para que ninguém ficasse sem comida? Para isso, criamos uma grande centralização do poder.
o chamado Estado. O Estado tomava decisões, criava leis, controlava a produção e distribuição dos alimentos. Problema resolvido? Não. Agora as pessoas tinham medo do chefe de Estado, pois se tratava de seres humanos que muitas vezes tomavam decisões erradas, autoritárias e arbitrárias, que causavam um grande prejuízo para as pessoas. Com a existência do Estado, passou a existir escravidão, desigualdades e guerra, o que não tinha antes. O que se tinha era disputa por alimentos, a famosa luta pela sobrevivência, mas guerra não. Agora, o medo não era mais pontual. Do que se tinha medo de fato? Você podia começar a passar fome ou não. Podia se tornar escravo ou não. O seu território podia entrar em guerra a qualquer momento ou não. O corpo passou a ficar em constante alerta, em constante estado de luta e fuga. Não se tinha mais um momento de segurança para o coração desacelerar e se acalmar. Eu não posso afirmar ao certo, mas foi esse tipo de processo que a humanidade passou que pode ter dado origem à ansiedade. A diferença básica entre o medo e a ansiedade é: o medo tem um objeto ou uma situação definida. Já a ansiedade é um medo do futuro, de um perigo que pode vir a acontecer ou não. É algo mais fantasioso, por mais concreto que lhe pareça. E na sociedade moderna, a maioria das pessoas são ansiosas em certa medida. E é normal ficar eufórico, preocupado, perder o sono vez ou outra. Mas o sinal de alerta ele deve acender quando essas sensações passam a ser constantes e acabam lhe causando sofrimento e tornando a sua vida disfuncional. Preste atenção aos sinais que seu corpo dá. Você consegue perceber que a sua ansiedade saiu do normal quando começa a apresentar sintomas que antes não faziam parte de você, ou sentimentos que você sempre teve, mas que agora estão muito exagerados e te incomodam. Por exemplo, eu disse que é normal, vez ou outra, você perder o sono por causa de uma preocupação. Mas quando uma simples preocupação começa a te causar insônia, então o sinal de alerta tem que acender, piscar, gritar. Se você percebe que está sentindo um medo excessivo, mas não sabe por quê, sente muita angústia, sente aquele pressentimento constante de que algo vai dar errado, fica desesperado no nada, tem crises de choro e não sabe explicar o porquê está chorando, então é hora de procurar ajuda. Mas ajuda profissional. Não tente ficar se diagnosticando com pesquisas na internet. Isso só vai aumentar a sua ansiedade. A ansiedade também provoca alguns sintomas físicos causados por aqueles hormônios que eu falei que o medo libera. Esses sintomas físicos vão desde boca seca até dores no corpo, diarreias e vômitos. Sim, a ansiedade pode provocar esses sintomas sim. Você está em estado de alerta, você está preparado para lutar ou fugir, só que você não sabe onde está o perigo, você não sabe do que se defender, do que correr. Aí tudo começa a ficar muito intenso, você está perdido, não sabe o que fazer. E isso pode até evoluir para um pânico. Então, se alguma coisa do que eu falei aqui acontecer com você, procure um médico. Faça exames, aceite os encaminhamentos, seja para psicólogo ou psiquiatra. E, acima de tudo, cuide de você. A pandemia acabou deixando muitas pessoas ansiosas. Afinal, um vírus mortal solto por aí, não poder sair de casa, pessoas próximas morrendo. Aí veio o medo de perder o emprego, de ser despejado, de não pagar as contas, de ficar sem comida. Ficar ansioso era o mínimo, né? E olha, que se a ansiedade não tivesse surgido lá atrás, provavelmente ela teria surgido em 2020. Então não estranhe se você começou a se sentir diferente depois que a pandemia começou. Só não ignore os sinais do seu corpo, ok? Procure ajuda. O assunto ansiedade é muito vasto e eu trouxe para vocês só uma fraçãozinha desse assunto. Principalmente para você que está aí se culpando achando que poderia não ter desenvolvido isso. Eu quis trazer para vocês o conceito histórico da ansiedade para que vocês entendam como a sociedade desenvolveu esse mal e que você não teve escolha caso esteja sofrendo disso.
mas você pode superar essa situação com a ajuda certa. Bom, eu espero que tenham gostado. Assistam os vídeos anteriores caso não tenham assistido, estão muito legais. E não se esqueçam de compartilhar e se inscrever. Ansiosos para o próximo vídeo? Eu também. Então, até a próxima. Tchau!